Olá, pessoal. Bom dia. Estou aqui com o professor Fernando Genaro Júnior, que escreveu esse livro, Clínica do Envelhecimento, aqui, concepções e casos clínicos. A gente vai conversar sobre isso, sobre psicanálise e envelhecimento. Antes de passar a palavra para o Fernando, a quem eu agradeço imensamente pela presença aqui no projeto, eu queria apresentá-lo. O professor Fernando Genaro Júnior é psicólogo, psicanalista, especialista em psicologia hospitalar pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e doutor em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP. Ele foi idealizador e responsável pela implantação do serviço de psicologia de clínica no Centro de Referência do Idoso, na Zona Norte da capital paulista, um programa do SUS. Atualmente é professor e supervisor clínico da Faculdade de Psicologia da Universidade Paulista, desenvolve atividade clínica de supervisão no consultório privado e projeto de pesquisa para pós-doutoramento na área do envelhecimento. Importante também lembrar que ele faz parte do Instituto Internacional da Longevidade, sendo responsável pelo ponto focal envelhecimento e saúde mental. Fernando, muito obrigado pela presença aqui. A gente está ao vivo no YouTube, no Instagram, e depois nós vamos para o podcast também no Spotify. Para quem ouvir a gente depois no Spotify, é sempre bom lembrar que a gente está num projeto de extensão da UFMG, que se chama Conversas Virtuais sobre Psicanálise, cujo objetivo é justamente divulgar pesquisas como a sua em especial, porque é feita numa universidade pública, né, que tem um pé, né, de extensão efetiva, né, no serviço público de saúde. Então, assim, é uma tese exemplar para a gente, assim, do que a universidade é capaz de fazer. Então, queria te agradecer e te convidar a conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, que vai estar disponível, aliás, na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, o link para compra desse livro que eu recomendo. Muito obrigado, a palavra é sua, nos apresente o que é essa pesquisa, o que foi a pesquisa, o que é o envelhecimento para a psicanálise, enfim, temos muito o que falar. Tudo bem. Bom dia, Fábio, bom dia a todos, bom dia a todas, né, que nos acompanham aqui. É uma alegria estar aqui nesse projeto, que é um projeto, né, super interessante, que você vem fazendo junto aí ao FMG, então agradeço aqui o convite. Digamos, é um tema, né, que tem me ocupado já há um tempo, né? O livro, como você já bem colocou, né, ele, no fundo, é um compilado do que foi a tese de doutorado, que vale lembrar também que a gente teve patrocínio pela CAPES, né, órgão de fomento à pesquisa, muito importante, né, e digamos assim, talvez contar um pouco o início de tudo, né, assim, de como as coisas foram começando. Eu sempre tive, além da atividade do consultório, além da atividade acadêmica, digamos assim, os meus primeiros 15 anos de profissão, né, foi no SUS, né, a começar da residência, né, que foi lá no HC, na psiquiatria, onde sempre tive, né, vamos dizer assim, como parte formativa mesmo, vamos dizer, essa imersão no SUS, né. E 2003, foi 2003, nós tivemos a publicação, né, de um documento importante que foi o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Em 2003, portanto, digamos, começa a haver uma série de preocupações e, na verdade, determinações, tanto municipal quanto estadual e em nível federal, de que, do ponto de vista da saúde, os serviços precisariam ter centros de referência que pudessem, digamos assim, ajudar a dar um apoio às unidades básicas de saúde do território, por região, né? Então, começou a se organizar uma série de planejamentos nesse sentido, porque os centros, né, hoje em dia são vários, né,
Na época estava tudo muito incipiente, existia em São Paulo apenas um, né, era lá na Zona Leste. O Centro de Referência do Idoso, eles, digamos assim, ele é uma atenção secundária à saúde, então ele é de média complexidade, ou seja, tem muitos especialistas para dar conta de profissionais que não estão na ponta da unidade básica de saúde, né? Então, a partir daí, na época eu trabalhava num hospital, na Zona Sul de São Paulo, e fui convidado para ajudar a pensar esse projeto. E foi uma mudança, digamos assim, radical, porque até então eu era psicólogo responsável pela pediatria, né? Então, meu campo de atuação era muito o início, né? E aí, na época, eu até disse, bom, mas... você está na universidade, você tem perspectivas aí de poder ajudar a gente a pensar melhor. E aí aceitei a proposta, né? Isso foi 2004 para 2005, e em 2005, então, a gente, digamos assim, inaugura, né, o Centro de Referência do Idoso da Zona Norte de São Paulo, que é ligado a um complexo hospitalar do Mandaqui, fica ali na região norte mesmo. Para quem é de São Paulo, fica ali, né, próximo de Santana, né, um bairro mais conhecido. E num primeiro momento, o que acabou acontecendo é que a gente pesquisou, né, no Centro de Referência da Zona Leste, que já existia, e tinha uma perspectiva assim, também de promoção de saúde. Eles tinham junto ao Centro de Referência um centro de convivência importante, né? E a partir daí a gente foi pensando num tipo de serviço que não fosse também unicamente um serviço médico, né? Então, uma das coisas que a gente foi conseguindo fazer é de que, portanto, os geriatras que atenderiam, os médicos também que iam compor o corpo clínico, pudessem ter formação em gerontologia. Então, a perspectiva foi, que é sempre um desafio, né? Uma perspectiva multiprofissional, né? O que logo em seguida, né, pela própria demanda, né, de atendimento, de serviço público, digamos assim, a psicologia foi sendo cada vez mais demandada, ao ponto da gente ter que pensar, né, num serviço de psicologia específico para atendimento dessa população, né? E que pudesse também ter digamos assim, um eixo central que pudesse dar apoio institucional, apoio às equipes de saúde, e também oferecer o que a psicologia tem de específico, né? Vamos dizer, tanto as psicoterapias de grupo, as avaliações psicológicas, as psicoterapias individuais quando era indicado, né? Mas nós tínhamos muitas frentes, né? E foi muito interessante, porque nessa época, estou falando de 2005 para frente, né? A minha analista na época dizia assim, Fernando, uma sugestão, né? Vai anotando tudo que você vai fazendo num caderninho, faz um diário assim de campo, né? Porque você está fazendo muitas coisas e de repente, sei lá, mais para frente, se você quiser estudar alguma coisa, né? Então, digamos que Tereza Cristina já estava vendo assim um pouco muito antes do que eu mesmo, né? O que aquilo poderia se tornar. O que depois, né? Muito à frente, eu fui prestar o doutorado lá na USP em 2010, 2009 para 2010, né? Então, esse caderninho, digamos assim, foi um diário de campo mesmo, né? A base que você cita de vez em quando no livro, né? O tempo todo. Uhum. E foi muito importante, né? Porque também, diria, muito significativo, a Cris, né? Carinhosamente a Cris, como ela era conhecida também pelos colegas, a Cris morre em 2010 de um câncer, né? Então, eu tinha acabado de entrar no doutorado, né? Então, para dizer assim que a gente vai falar um pouco mais, né, das questões que envolvem o envelhecer, né? Eu diria uma delas é o luto, né? E essa tese, esse trabalho, ele foi escrito num período de muito luto, o que de alguma maneira
me ajudou, né, a entender algumas das questões, né, específicas, que é o trabalho de luto que os mais velhos vão sendo demandados diante de tantas questões que vão sendo colocadas, né, na própria envelhecer. Então, eu diria, né, uma das questões, já falando um pouco, né, que marca, né, um pouco a clínica do envelhecer, né, do envelhecimento, é um diálogo contínuo com muitos lutos, né? Então, ter escrito esse trabalho também, mergulhado no luto de uma das pessoas mais importantes da minha vida, também foi, ao mesmo tempo, um legado do qual eu também estava encarregado de fazer, né? Em memória dela. Então, por isso eu vou citando muito, né? A cada capítulo tem aí uma epígrafe dedicada a ela, o livro todo é dedicado a ela, né? A tese foi dedicada a ela. Então, nesse trabalho, né, que é um dos trabalhos que os mais velhos são, né, vamos dizer, todos nós, né, ao longo da vida vamos atravessando lutos, né, mas eu diria, talvez uma das características próprias do envelhecer um diálogo muito contínuo, muito frequente, né, com muitos lutos ao mesmo tempo, né. Então, o corpo que já não é mais o mesmo, a vida social que vai sofrendo mudanças, a vida do trabalho que vai sofrendo também alterações, eu diria até uma certa geração, o advento da aposentadoria. Hoje em dia já se discute, né, os 60 a mais, talvez uma revisão de uma questão do mundo do trabalho, porque hoje em dia vai ficando mais difícil a questão dessa ideia clássica do aposentar, né? Está quase impossível. Impossível, né? Uhum. Então, para dizer, são muitos lutos ao mesmo tempo, né? Uhum. Eu diria, essa já é uma característica. Qual foi a preocupação e uma das perguntas, né, ao longo da tese, né? Eu vou me orientando muito pelo pensamento e a obra do Winnicott, né, como uma questão importante, e também muito das contribuições do meu orientador, né, meu supervisor clínico, que é o professor Gilberto Safra. Uhum. Então eu vou me apoiando muito nos dois, né? E acho que uma das questões, né, que vão ficando também muito, digamos assim, que me traziam bastante, digamos assim, preocupação, inquietude, porque no meio psi a gente tem uma tendência a criticar muito o campo da medicina, né? Uhum. E como se o envelhecimento ficasse só num campo orgânico funcional, né? Mas também me incomodava muito a psicanálise mais, digamos assim, clássica, né? Aonde tudo fica determinado pelas questões da primeira infância, né? Evidentemente que para a gente que é analista, a gente sabe da importância que é a primeira infância e de como, sim, algumas questões são muito determinantes num certo sentido. Mas, por outro, né, eu queria entender um pouco, mas o que de específico tem nesse momento de vida, né? Se a gente tem, né, psicanálise da infância, da adolescência, né, psicanálise do adulto, vamos dizer, o que seria específico de alguém que é mais velho, né? Até para não ficar redundante só as questões da primeira infância ou só quadros orgânicos funcionais que a gente tanto critica pelo campo médico, né? Então, a pesquisa também, que é uma pesquisa puramente clínica, né? Porque ela primeiro foi pensado o serviço já funcionava, e depois de anos eu fui tentar, né, estudar e entender o que a gente mesmo tinha produzido. Eu acho que essa era uma preocupação, né, bastante frequente, no sentido do que seria específico, né? O que, digamos, vai comparecer com uma demanda um tanto quanto assim universal de alguém que já passou dos seus 60, dos seus 65 anos, né? Essa era uma questão que a gente queria assim entender melhor, né? E vai aparecendo, né, assim, nos vários relatos, né, clínicos, assim, aliás, para quem quiser ler, gente, assim, recomendo a leitura, porque são várias vinhetas clínicas
E aí a gente vai vendo vários padrões, não sei se é a palavra melhor para isso, assim, mas a perda da família, os filhos que Uhum, vão embora, perda do parceiro, da parceira, né, a aposentadoria, né, uhum, a virilidade que, no caso dos homens, né, se desfaz, né, enfim, as histórias que ficam meio que armazenadas, né, um caso clínico aqui na página 61 me chamou a atenção, né, de uma mulher mais grave que ficou a boca ensaboada, né, sentindo o sabão, né, pela longa vida, né, trabalhando com, né, limpeza e tal, e tem essa vivência meio delirante, né, alucinatória. uhum, Então, uhum, uhum. esses restos, né, assim, de vidas também muito sofridas, né, que a gente acaba tendo contato no serviço público de saúde, né, Sim. mas, enfim, vários tipos, né, começam a aparecer nessa clínica. Uhum, uhum. Sim. Sim, são muitas demandas, né? Porque, veja, Uhum, uma das questões, né, que a gente observou, né, uhum, é de que, então, é um momento que, seja de forma mais consciente ou de uma forma muito inconsciente, que às vezes só vai sendo comunicada por uma sintomatologia, uhum, eventualmente até física, né? Que sim, é uma forma de pedido de socorro, digamos. uhum, A gente observava que é um momento, então, marcado por uma espécie do que a gente chama de balanço sobre a uhum, vida, né? sim, Quer dizer, para continuar seguindo, né? Diante de uma maior consciência também que vai ficando, né? Eu acho que a entrada na maturidade, lá pelos 50, já vai trazendo um pouco isso, né? uhum, Digamos, vai trazendo uma maior noção sobre o impacto da finitude. A finitude já vai se apresentando como um horizonte, né? ah, Isso faz com que algum trabalho interno já comece a ser acionado no sentido de uma espécie de bom, o que eu vivi até aqui? Como uhum, tem sido até aqui, né? Vamos dizer, do ponto de vista existencial, o que tem sido a vida, né? uhum, uhum, Então, digamos, é um momento marcado, até por conta dessas alterações todas que a gente está localizando aqui, é tá, um momento marcado por uma espécie de balanço existencial, que a gente chama aí na uhum, tese, né? Onde, digamos assim, os mais velhos, inclusive, têm muita necessidade de falar, né? perfeito, uhum, E essa é um momento muito oportuno, né? uhum, Quando se pensa num serviço público, né, em ofertar um lugar que possa oferecer alguma interlocução para uhum, esse momento de intensa revisão, né? sim, uhum, Então são muitas mudanças, muitas perdas, né? Vamos dizer, alguém que já passa dos 60, digamos assim, o que significou, né, ou o que significa, né, o percurso de alguém, né, vamos dizer, que envelheceu, dizer, uhum, com interdições, com inibições, né, com muitos desapontamentos, com a presença da desilusão em algum momento da vida, né, vamos dizer, o que significa então envelhecer, o que significa olhar para trás, né, o que uhum, significa esse balanço, né. uhum, O que a gente observa é que alguns vão trazer questões antigas, que vão, na verdade, uh, digamos assim, estourar, né, no sentido de uma de sintomatologias muito exuberantes, né, uhum, e por outro lado nós temos aqueles que vão trazer questões mais próprias desse momento de vida. Então a gente tem eventualmente as duas coisas, né, uhum, e digamos assim, essa é uma necessidade, né? Vamos dizer, o idoso tem necessidade de poder narrar, né? O que já foi vivido, no uhum, sentido de, digamos assim, se tudo caminha bem, como o Winnicott gostava de dizer, né? uhum, A pessoa mais velha, ela vai tendo então essa tarefa, digamos, né? uhum, Não como uma tarefa, mas assim, né? Modo de dizer, ela tem como necessidade existencial para dar conta de
acolher o próprio envelhecimento e poder acolher alguma ideia, alguma noção sobre o seu próprio fim, né? Ela vai precisando de testemunho e ela vai precisando de um certo destino, né? Vamos dizer, o passado ele precisa de alguma forma ser destinado e para isso, sem interlocução, isso vai ficando inviável, né? Digamos. Sim. Essa é uma, digamos assim, a transmissão, né? Essa sabedoria existencial de quem vive mais, né? E tem um saber sobre a vida, ela vai precisando ser reconhecida, destinada e numa espécie de corrida de bastão, né? Eu diria, essa seria as grandes tarefas, digamos assim, de alguém que está envelhecendo bem, está podendo acolher o próprio envelhecimento e está podendo deixar no sentido de que isso é algo que auxilia demais nas despedidas. Se a gente está falando que são muitos lutos, né? São muitas despedidas, né? Perfeito. Tem esse tempo, assim, do luto real, né? Assim, não só da morte, né? Efetivamente, dos parceiros, amigos, né? Assim, mas também desses momentos, assim, de ruptura mesmo, né? Os filhos que vão embora, né? A família que separa e tal. Passa por aí? Sim, passa por aí, né? Objetivamente, né? Os amigos começam a morrer, né? A vida vai, né? Se transformando, como você diz, na própria concretude do que seria o cotidiano, né? O cotidiano vai mudando, né? A vida, né? Ela vai demandando mesmo, né? De que o passado possa ter algum lugar, né? Digamos, a ideia, né, de poder destinar para que alguma coisa nova, inclusive, possa acontecer, né? Isso também é muito interessante, né? Para algumas pessoas, o envelhecimento, ainda que demande tanto trabalho de luto, né? Ainda que demande um período que é marcado por despedidas, para muitos é um período também de reinvenção, né? Inclusive de viver na velhice coisas que ficaram completamente impossibilitadas tanto na juventude ou na vida mais madura, né? É um momento também de criação, né? Quando isso é possível, não é? Muito interessante isso, quando isso acontece, quando isso pode acontecer. Né? Super. Essa figura está aparecendo cada vez mais nas redes sociais, assim, a impressão que eu tenho, né, do velhinho que finalmente, né, se autoriza a dançar, né, fazer esporte, enfim, uma outra profissão, né, tipo, vou fazer filosofia finalmente, depois de trabalhar e tal. Exatamente. Perfil que essa autorização da maturidade, né, eu já não preciso mais performar como se precisaria em outras etapas da vida. Então, essa liberdade conquistada, né, com o advento da maturidade, ela pode ser para alguns um elemento bastante interessante. Libertador, né? Ao contrário. Libertador. Né? De maneira geral, tem uma pergunta que apareceu no Instagram, se o medo da morte, né, na população é comum, né, de aparecer na clínica, outras questões aparecem também mais presentes e tal. O medo da morte é um deles, né, Fernando? Assim, você traz aqui a coisa que o Safra fala, né, entre a arqueia e telos, né? A gente está sempre entre a origem e o final. Mas como você está dizendo, a velhice pode ser, na verdade, o momento de recomeço brilhante, assim. Mas o medo da morte aparece, como que você escuta isso na clínica, de maneira geral, assim? Na velhice, né, como lidar, né, com a finitude, o reconhecimento do telos, assim, né? Sim. É algo que comparece, diria, de uma forma significativa, né? Quem fez a pergunta, né, eu acho que faz uma pergunta interessante, porque isso aparece, né? E vai aparecer mais especificamente quando a gente fala da morte, né? A gente está no mesmo paradoxo falando do que é vivo, né? Do que seria a vida. A morte sempre pergunta sobre a vida, né? E eu diria, a velhice é um encontro marcado com a vida, que se viveu ou não se viveu, ou não se tem vivido.
né? Então, o que a gente observa, né, pelo menos atendendo muita gente mais velha, né, é que o medo da morte vai aparecer para aquelas pessoas e que quando a gente vai olhando, vai escutando, vai olhando para a história de vida delas, a vida delas, elas sentem que não aconteceram, não houve uma certa realização. Então, muito comum, né? Eu tenho uma paciente, né? Tive uma paciente, ela já não é mais paciente, ela tinha uma preocupação de que, Fernando, quando eu morrer, você constata que eu morri mesmo? Você checa que o meu coração parou? Não estou respirando mais. Uhum. Mas você me confirma isso? Não dizer, para ela era tão impossível, né? Por todas as características que ela tinha, né? A ideia de findar, né? Não é comum, por exemplo, muitas angústias de qualidade claustrofóbicas quando se fala disso, né? Então, muitos idosos, tanto homens quanto mulheres, aí não acho que é uma questão de gênero, né? Acho que é uma questão existencial mesmo, né? Traziam assim, nossa, Fernando, só de me imaginar dentro de um caixão, me falta o ar, né? Digamos assim, não dava para pensar, não dava para se aproximar da ideia de fim, porque a própria vida, né? E quando a gente ia conversando e entrando mais nas questões de vida de cada um, a claustrofobia já estava ali, numa vida agonizante, numa vida pouco sentida como pessoal, né? De uma vida, muitas vezes, de muita sobrevivência, de muita reatividade, onde o próprio viver estava, de alguma forma, impedido. Então, vejam, é muito comum, né, que, digamos, as pessoas que nos procurem com esse tipo de queixa, ou que isso aparece em algum momento do atendimento, né, do acompanhamento dessas pessoas, que a gente possa saltar um pouco os olhos, né, vamos dizer, a orelha fica mais, né, a escuta fica mais atenta de como está sendo a vida, né, como que a vida vem sendo, porque frequentemente esses idosos entram em agonia impensável quando o tema da morte vem, né, porque fica como um lugar, digamos, né, aquilo que o Winnicott, por exemplo, vai ensinar, né, de que, falando sobre a própria ideia de morte dele mesmo, né, de que ele gostaria de poder estar vivo no momento da morte, de que ele pudesse passar, né, encolher o suficiente para passar pelo pequeno buraco chamado morte, né, vamos dizer, a morte como a última tarefa do amadurecimento humano, né, sentida como último gesto, como uma realização pessoal, né, eu diria uma tarefa e tanto, porque muitos, o que a gente vai observar, não conseguiram chegar na vida, e aí fica uma agonia ter que sair, ter que se despedir do mundo para quem não sente que entrou no mundo ou não aproveitou muito do mundo, né? Total. Tem uma passagem aqui na página 79 que você cita, que é falando, né, de uma paciente, né, que foi atendida e tem a ver com isso vou ler aqui na 79. Sim. Dessa forma, ficar sozinha tornava-se impossível, pois era dar-se conta do quanto não pudera ter uma vida pessoal. Ela estava passando pela vida, e sua fantasia de faltar o ar dentro do caixão revelava o quanto ela vivia uma não-vida, aprisionada a uma sobrevida em que o ar fresco lhe faltava. Viver não estava sendo possível no registro de sentir-se existindo, muito menos pensar na possibilidade de ter um fim. Sua experiência existencial era de estar aprisionada, a angústia claustrofóbica era presente. Então, essa ideia, assim, né, de, principalmente isso que você falou, né, pessoas que passam pela vida no falso self, né, assim, muito presas à reatividade, muito mais do que estar em contato, né, com o gesto espontâneo e de poder existir e sentir que estão existindo, né, para elas, essa tarefa de morrer vai ser muito mais difícil, né? Growing downwards, né? Para usar a expressão do Winnicott, é muito mais complexo, né? Assim, porque, tipo, é como se o sujeito não tivesse existido, né? Não tivesse experimentado a existência. Sim. Esse encolher, né? E se desfazendo de si, né?
que é um caminho, digamos, ao mesmo tempo também de muita humildade, né? Quando você é mais jovem, a gente tende a ser mais arrogante, né? Mais narcisicamente inflado, né? Essa tarefa de crescer para baixo, né? Que é um pouco a tradução que a gente tenta fazer, é uma tarefa difícil para esses que ainda nem puderam sentir que chegaram, né? Então fica... Por isso que, clinicamente falando, né? Eu acho que quem atende esse tipo de população demanda também de manejos muito específicos, né? O clínico fica num lugar, assim, um pouco como alguém que precisa sonhar algum futuro possível e rápido, né? Porque a noção, muitas vezes a gente tem um tempo já, né? Não tem um tempo tanto à disposição quanto se inicia uma análise mais jovem, né? Então, eu diria assim, o clínico nesse lugar, né, atendendo pessoas velhas, né, ele também é demandado, digamos, transferencialmente, né, pensar, auxiliar essas pessoas nesse balanço, né, num destino possível e num futuro possível, né. Aí já falando de um outro aspecto que a gente observa que é muito próprio, né, com esse manejo, inclusive, do tempo nesse momento da vida, né? Que é o fato de que, diante de tantos balanços, diante de tantas questões antigas e novas, né? Uma das questões que a gente foi observando que foi surgindo com uma espécie muito frequente, né, na análise, né, no acompanhamento desses pacientes, foi a necessidade de um perdão, né? O perdão surgiu como uma, digamos assim, uma possibilidade, né? Nada religiosa, nada a ver com nenhuma ideia pragmática, institucional, religiosa, né? Mas o perdão, no registro daquilo que seria próprio do humano, ele vem surgindo sempre como alguma possibilidade para aqueles que de alguma forma estão podendo, né, nessa revisão das suas vidas, reverem o percurso, os caminhos que não puderam acontecer, ou os caminhos que foram tortuosos, situações onde a vida foi muito dura, não é? O perdão, ele surge com uma dimensão terapêutica muito potente, né? Com uma qualidade, eu diria assim, bastante curativa para muitos, né? Em que, digamos assim, na atualidade, inclusive, né, eu diria que é muito próprio do momento do mal-estar que a gente também vive, né? Onde não há lugar para o velho, né? Onde há toda uma cultura anti-envelhecimento, né? Ou é negado pela infantilidade, ou negado por uma cultura anti-envelhecimento super pesada, né? Digamos, a cultura não tem oferecido lugar para o velho, né? Então, as saídas por via do ressentimento são muito frequentes. Perfeito. Né? Então, a gente tem duas, digamos assim, eu diria, duas grandes possibilidades. Existem muitas, evidente, mas na pesquisa isso ficou muito marcado, né? Diante do balanço, eu posso perdoar, eu posso me perdoar a vida, perdoar fulano ou ciclano, né? Ou determinada situação que me foi muito dura, e a partir daí eu posso, então, o perdão, ele tem essa qualidade, né? Não de um apagamento, né? Quando a gente está falando de perdão, a gente não está falando em esquecer, né? A gente está falando numa ideia de que o perdão, ele tem essa possibilidade de reversibilidade do tempo, que para alguém mais velho não seria possível, se não fosse pela via do perdão, né? Então, com o perdão eu posso, né, destinar uma situação, um passado que, pelo próprio resultado do trabalho de luto, eu perdoo, né? Aquilo pode passar, aquilo pode ter passado, eu destino, e isso me abre alguma possibilidade nova para o futuro, para viver alguma outra coisa que faltou, né?
O ressentimento já é uma coisa difícil, né? Uhum. E aí é isso que eu estou dizendo, que atualmente é muito fácil as pessoas ficarem ressentidas de maneira geral, né? Sim. E os mais velhos mais ainda, né? Então, o ressentimento, ele é algo que a pessoa fica parada no tempo, né? Ou parada naquele evento, ou parada naquela situação onde, digamos assim, o machucado, a lesão aconteceu, e ela fica ali, digamos, né? A gente sabe que o ressentimento, ele é uma derivação tanto dos aspectos de um narcisismo próprio do ser humano, quanto também, digamos, em termos mais winnicottianos, também uma derivação de uma certa tendência antissocial, né? Então, é uma reivindicação muito ruim, né, diante dos balanços que a vida tá apresentando, porque frequentemente o ressentido, ou ele quer vingança, ele quer justiça, Isso. né? Ou ele já não quer mais nada, então há um desinvestimento, né? Vamos dizer, não há introjeção, não há projeção, não há relação com nada novo, né? Ele fica numa espécie de blindagem egóica que nada entra, nada sai, digamos assim, né? Congelado. Fica congelado, fica congelado. Total. Essa é uma... O ressentimento sempre é uma preocupação para mim, clinicamente falando, porque ele dificulta muito o trabalho. Total, impede muito. E Impede. sim, eu queria que você falasse mais, assim, eu achei o ponto alto, assim, da tese, quando você fala do perdão aqui na 115, por exemplo, né, citando o Safra, né, tá dialogando com o Gilberto aqui, que uma das necessidades fundamentais da velhice, vai dizer o Safra, é de viver diferentes facetas do perdão, né? Trata-se, aí você continua, trata-se da possibilidade de poder perdoar a si mesmo, isso eu achei super importante, né? Não é só perdoar as pessoas, né? Mas tem muito a ver com elaboração da culpa, do que a gente não fez, do que deixou de fazer, do que fez, né? Com os outros, enfim. Perdoar os outros, planos que não aconteceram, os outros que não saíram como previsto, em outras palavras, perdoar a própria vida. Contudo, e aí você tem mais uma frase que eu acho importante, contudo, importante ressaltar que o perdão surge como uma necessidade humana, sem qualquer relação externa, religiosa, dogmática. O Safra ainda reconhece que é na vivência do perdão que se poderá abrir um novo espaço para se viver o não vivido, assim como recolocar aquilo que não pôde acontecer e ou aquilo que ficou impedido por diversos motivos. Então, é isso, assim, o perdão abre espaço para o novo, né, assim, uma possibilidade... Porque tem uma cena clássica, Fernanda, assim, do cara acamado no hospital, né, que quer pedir perdão, né, eu já vi isso várias vezes no hospital, né, cenas familiares, filme, né, isso é uma cena literária clássica, né, Sim. Um sujeito velho que pede perdão para o filho, pede perdão para o pai, ou, enfim, para si mesmo. O que é esse momento? Fala mais, assim, dessa cena clássica, né? O que acontece ali? Sim. Sem dúvida, é uma cena clássica mesmo, né? É uma cena contundente, né? Porque para alguns, né, no final do segundo tempo, né, é possível, né, é necessária, da ordem mesmo de uma necessidade, né, para poder, digamos assim, acolher num gesto muitas coisas, né? Eu acho que o perdão, ele sempre, eu diria, o perdão, né, com tantos diálogos com o Gilberto, com estudiosos, né, do perdão, até no campo da filosofia, né? O Levinas, por exemplo, vai problematizar muito a questão, né? O Manuel Levinas vai problematizar muito a questão do perdão. A obra dele toda, para mim, né, uma leitura muito particular, né? Ele está vendo se de alguma forma ele conseguiria perdoar o Heidegger pela contribuição com o nazismo, né? E que é o tempo todo ele tentando ver se ele conseguia perdoar o Heidegger pelo que ele tinha feito, né? E vai trazer uma proposta, né, filosófica como uma ética primeva, né? Vamos dizer, a filosofia seria a própria ética antes de tudo, né? Eu acho que o perdão é esse apelo, né? E um apelo, diria assim, bastante maduro, né? Porque
o perdão, ele traz um aspecto de que, em termos assim, agora eu vou ser mais levinasiano, né? Em termos de que no perdão a gente precisa se responsabilizar pelo mal, né? Seja pelo mal praticado, seja pelo mal recebido, ainda que seja do outro, nem sempre da gente, mas é poder assumir isso, né? E nesse sentido, em termos psicológicos, né, o perdão implica numa morte de si. Algo precisa morrer, né? Então é um lugar, digamos, o perdão está posto a qualquer etapa da vida, né? Não é algo exclusivo dos mais velhos. Mas é isso que eu estava chamando a atenção. É na velhice exatamente algo que surge como uma grande necessidade, porque quando a gente é mais jovem, a gente é mais arrogante, né? A gente tem mais dificuldade de ter que abrir mão, né? Ou ter que assumir alguma coisa que só com o amadurecimento a gente vai conseguindo. Então, eu diria assim, o perdão é uma memória reconciliada. Sim. Né? É uma memória reconciliada, é a possibilidade de sentir que alguma reparação foi possível, né? E, portanto, algum destino acontece, inclusive a própria morte, né? Tem pessoas que, eu já acompanhei isso muito, principalmente em hospital, né? Se o perdão não vem, né, fica muito difícil, porque é como se aquela pessoa não tivesse nenhuma memória de algum bem com o outro, né? O que fica é a experiência do mal, né? A contribuição, né? Que seria algo próprio, por exemplo, da velhice, né? Sentir que a vida foi significativa, eu consegui construir coisas interessantes, eu contribuí para a humanidade, eu estou deixando coisas para as futuras gerações, o que seriam coisas que ajudam a transmissão do mais velho a se despedir, né? Quando existe situações onde o ressentimento toma conta, isso fica inviável, né? Então é muito agônico. Então, para essas situações, o perdão ele é que nem água limpa mesmo, né? Para essas pessoas. Sim. Eu, por exemplo, né, esse caso me marcou muito. Era uma senhora já centenária, né? E ela não conseguia morrer. Né? Essa de 103 anos que você cita aqui, eu quero morrer, eu tô cansada, gente. E aí ela dizia, eu olho dos lados, nada para mim é familiar, o mundo ficou estranho, né? E ela dizia assim, eu não estou deprimida, né, doutor? Né? Aquela coisa. Sim. Eu também não estou louca, eu também não estou dizendo que eu vou me matar, né? Mas assim, já deu, eu não conheço, nada é conhecido, todo mundo já foi, e eu estou fazendo hora extra, né? Ela dizia assim, às vezes, até com um senso de humor, né? Sim. E em específico, né? Essa senhora, na medida em que ela vai conseguindo entrar numa experiência muito difícil na história dela, né? De que ela tinha feito um aborto na juventude, né? E ela não se perdoava, porque ela ficou infértil depois pelas condições do aborto que ela tinha feito. E ela não se perdoava e ninguém sabia. Olha né? só. Ninguém sabia dessa questão, né? Quando ela conseguiu me falar disso, né? E aí eu fui junto com ela, circunscrevendo. Bom, mas você tinha 15 anos, desesperada, sozinha, né? Sem ter com quem... Eu fui reconhecendo as precariedades daquele momento de vida que ela estava, né? E aí, num determinado momento, ela diz, né? Ela diz, eu acho que eu fui muito dura comigo, né? Daí eu reconheço, digo, sim, então perdoa, né? Eu sei que não é simples, mas se perdoa, né? Depois de algumas semanas, ela conseguiu morrer. Foi assim, é uma coisa assim, dessa qualidade, né? E sereno, né? Porque eu acho que é isso, né? Poder acolher a próprio envelhecimento e a própria morte, né? É uma tarefa de que, se você não sente que tem débito, né? Se você sente que é um ciclo que está sendo fechado,
não tem espaço para agonia. Isso. Há uma Uhum. serenidade. Porque a morte, quando ela é precoce, né? Ou quando ela ainda é vivida, ou como aniquilamento, ou como interrupção, ela é sempre agônica. Tá. Uhum. Quando a morte ela é sentida como um ciclo que foi vivido e ela está sendo, ela está coroando, encerrando algo que foi importante, né, para aquela pessoa, não tem espaço para esse tipo de angústia. É muito interessante isso. Integrar a morte, né, na experiência da vida, né, assim, é Da isso. vida, exatamente. Por Uhum. isso que as concepções de morte elas vão variando muito, porque cada um vai tendo a partir da vida que vive, Sim. né? Mas Uhum. ela é temida, né? Respondendo um pouco ainda aquela pergunta que nos fizeram, ela é Sim. sempre temida quando ou a vida não tem sido boa, né? A vida não tem acontecido, porque a vida não é cor-de-rosa, a vida é difícil, né? Uhum. Não é essa a questão, mas ou quando, digamos, há um ressentimento, né? O Gilberto fala de 3 tipos de ressentimento, que é muito interessante, né? Uhum. E aí ele vai falando, né, de um ressentimento que ele chama de relacional, Uhum. que é específico com uma pessoa ou com outra, né? Ou que eu causei, ou que eu fui lesado. Então, ele vai falar de um tipo de ressentimento que ele vai dizer é relacional, né? Que é com aquela ou outra pessoa, que já é um problema, né? Nós temos um tipo de ressentimento que ele chama de existencial, que já é um pouquinho mais complexo, né? É quando, digamos assim, a pessoa já começa a fazer uma leitura da vida, né? Sem nenhuma memória de um bem, né? Ela não consegue enxergar a memória de que possa ser guardiã de algum bem com alguém em algum momento, né? E aí a possibilidade de envelhecer, nem passado, nem presente, as coisas vão ficando muito duras, né? E ele vai falar de um outro tipo de ressentimento, que ele vai falar um ressentimento que ele chama com absoluto, né? Com qualquer ideia, né? Concepção sobre o mais além, uma vida espiritual que alguém possa vir a fazer, né? E ele vai dizer, aí a experiência ela se torna como uma ausência de um bem, né? Ainda mais contundente, que é como se não tivesse amparo algum, nem no mundo, nem fora do mundo, né? Vamos dizer, inclusive o sagrado, né? O campo do sagrado dessa pessoa fica, digamos assim, completamente despovoado. A interioridade de alguém que alcançou esse nível de ressentimento fica despovoado de qualquer memória que seja guardiã de algum bem, né? E aqui, por exemplo, nós já estamos no campo das ideações suicidas, né? Que tem sido uma preocupação não só com os mais jovens, né, os adolescentes, mas o número de suicídio entre os idosos tem aumentado, né? Então nós estamos falando de alguém que frequentemente, quando alcançou esse nível de ressentimento, né, é um ressentimento onde frequentemente as ideações suicidas já estão cheias, né? Já estão acontecendo. Então, para dizer, o ressentimento atrapalha muito, né? Muito. Parece que é a pedra mesmo, assim, né? No sapato. Totalmente. E uma curiosidade, assim, eu li um paciente que está começando a velhice, né? 60 anos, né? Hoje é até difícil dizer, né? 60 a gente está começando tanta coisa também, aos 60, né? Exato. Aquilo que a gente falou, né? Assim, eu acho que pode ser uma abertura para outras coisas, outras vidas possíveis, né? Mas, enfim, já começam a aparecer alguns sintomas, né? As rugas, a dor no corpo, enfim, a perda de um amigo ou outro. E aí, curiosamente, ele me mandou um texto onde o sujeito fala que quer morrer aos 75. Curiosidade, queria ver o que você acha. O argumento do texto, vou até colocar no comentário aqui depois o link, desse autor, olha, eu vivi minha vida da melhor maneira possível, né? Meus filhos estão criados e tal, eu só não quero passar pela experiência
do que eu acho que é a maior parte, estatisticamente, das pessoas pós-75, né? Demência, né? Essas coisas que a velhice vai trazer mesmo, muitas perdas, né? Dá trabalho para os meus filhos, né? Para eles cuidarem de mim, né? Enfim, né? Não quero prender os meus filhos nesse lugar intergeracional, né? Ter muito trabalho com os filhos e ter trabalho com os pais, né? Cuidando dos pais. Eu estou satisfeito. E eu não vou me matar. Eu só vou parar de cuidar, por exemplo, de fazer exame de câncer, de fazer tratamentos médicos, se forem necessários, exames de coração, etc. Esse é o argumento do cara. E um texto muito interessante, queria ver o que você acha, assim, porque são múltiplas reações, né? Várias pessoas que se recusam a morrer mesmo, assim, também vejo isso na clínica com frequência, tipo, eu vou fazer mais uma cirurgia plástica, eu não posso envelhecer, a ruga não pode aparecer, eu tenho que fazer mais esporte, eu tenho que tomar mais vitamina e né, mais cirurgias e etc, para não morrer. E vejo também, agora, cada vez mais frequente, que não é exatamente uma ideação suicida, mas é isso, tipo assim, não quero morrer com essa coisa da velhice, assim, a velhice me atormenta, é uma situação de terror. O que você acha desses opostos, assim, que estão aparecendo? Eu penso, não li o texto, quero até interessante, quero ler, né? Eu acho que é um fenômeno que tem acontecido mesmo, né? Em alguns países, né? Por exemplo, vai ter toda essa discussão da eutanásia, né? Isso. Que a gente precisa... É uma discussão ética, bioética, né? Muito complexa, porque, digamos assim, a partir dessa clínica, né, e dessas vicissitudes todas que a gente está aqui podendo conversar, digamos, eu diria, é uma saída bastante, uma solução, né? Há muitas soluções ou tentativas de soluções para a questão do envelhecimento, né? O ressentimento é uma, a solução melancólica é uma, a denegação é uma muito forte, né? Digamos. Mas, eu diria assim, me parece, num primeiro momento, uma solução um tanto quanto onipotente. Né? Porque uma das questões, né, que a gente vai precisar lidar na velhice é lidar em maior grau ou menor grau com as vicissitudes da dependência. Né? Porque é isso, o ser humano é um ser que depende. Né? No início, né, como a gente sabe, o Winnicott, de uma forma absoluta e contundente, mas ao longo da vida, essa dependência ela vai ganhando, digamos assim, gradientes diferentes, né? E que implica viver algum grau de dependência, né? Então, nesse sentido, é alguém que quer extirpar, né? Não só a própria velhice, ou qualquer ideia ou concepção de poder vir a depender de alguém, né? Quer ficar vulnerável, né? Que, digamos, é um sinal de que tem alguma coisa que não está caminhando bem, né? Ou não caminhou bem, né? Essa ideia de que poder confiar, né, num ambiente, em alguém que possa ser interlocutor, que possa estar por perto, né, que possa, né, que é isso, né? O Gilberto sempre traz essa ideia que conversa com a ideia do Winnicott também, né, de que a natureza humana para o Winnicott é uma amostra no tempo, né? A gente nasce de um estado, né, lá da solidão não uma solidão essencial, né, de um estado de não ser. A gente, se tudo caminha bem, a gente surge em meio a um ambiente que possa nos tolerar, nos receber, dar um mínimo, né? Acontecemos e voltamos a um estado de não integração, né? Com a questão da própria experiência da morte. E o Gilberto diz, bom, o ser humano é um ser de passagem, né? E nessa travessia, né, nesse grande sertão, né, do nosso Guimarães, traz tão bem,
A gente precisa de boas companhias, de preferência, né? Mas a gente precisa de companhia. Então, quem nega essa possibilidade, digamos, não está bem. Né? É uma solução, é uma tentativa de uma solução mais onipotente, mais narcísica, porque quer determinar, né? Quer brincar de ser Deus. Eu vou determinar. A gente brinca de ser Deus lá no começo. No fim, a gente está bem humilde, né? Admite que não é Deus, não tem tanto poder assim. A gente é bem pequenininho, né? E a gente está bem perto do humus, né? Sim. Que é do humano, que é esse lugar de muita humildade, e com os outros, né? Mas olha que interessante, né? Eu faço parte do ILC Brasil, né? Instituto Internacional da Longevidade, e há 2 anos atrás a gente estava fazendo uma militância, né? Para onde vai o absurdo, né? A CID-11, né, o Código da Classificação Internacional das Doenças, tinha um CID para velhice. CID para velhice. Um CID para velhice pronto, já para sair na edição. Caraca. A gente precisou fazer um trabalho de militância organizado, né, encabeçado, né, por várias pessoas referências, sobretudo aqui no Brasil, o professor Alexandre Kalash, né, que é presidente do ILC, a máxima era hashtag velhice não é doença. Puxa, sim. Agora a briga é sobre stop idadismo, né? Porque é um preconceito contra a pessoa idosa, como se, bom, mas você tá velho demais para fazer isso. Né? Bom, mas você já tem 60 anos, você quer surfar, isso não é coisa de né? Então, assim, então, mas olha só o absurdo, né? Ter um CID revela muito do nosso mal-estar atual, né? Ter um CID para velhice. Como se fosse uma doença mesmo, assim, uma coisa que a gente... E você imagina o problema disso, por exemplo, em países como o Brasil, onde a pirâmide está completamente já sendo invertida muito rapidamente. Imagina isso nos planos de saúde. Nossa, total. Né? Então, para dizer, eu acho que, digamos, eu definir que aos 75 eu vou morrer, né, é uma atitude que conversa um pouco com esse mal-estar que a gente vive. Né? Isso. Tem um certo horror à dependência. Exatamente. Exatamente. Na velhice a gente acaba reencontrando, né, Fernando, assim, a dependência absoluta, ou parte dela, pelo menos, né? Sim. É por isso que é um momento de reposicionamento, né? Sim. Você precisa rever, você precisa olhar para trás, né? E a partir daí vislumbrar alguma coisa reformulada, né? Sim. Senão, para algumas pessoas é mais do mesmo. Perfeito. Né? Então, aí é o terrível. O terrível se apresenta de novo. Né? E aí é a hora de trabalho. Né? Aí é a hora do trabalho. Tudo a ver. Muito bom. O comentário aqui da Sueli, eu acho que vai nessa direção. A eutanásia pode ser elaborada junto, em companhia também. Eu acho que é um tema tão complexo, né? Assim, muito. Porque, de fato, a gente que, né, trabalhou em hospital, que passou por lá, a gente sabe que vai ter casos, né? Onde a eutanásia, né, mesmo aqui no Brasil, que é crime, né? Mas a gente sabe que na hora do vamos ver, né, os médicos, né, que têm, né, coração e consideração, né, sabem que um tratamento paliativo, né, que leve, né, ao bom fim, né, de uma pessoa pode ser feito, e de maneira geral a família e o paciente precisam de uma boa companhia para esse momento também. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Aí acho que isso entra no campo do cuidado, né? Isso. Aí nós estamos falando do campo do cuidado, que é aqui no Brasil conhecido como ortotanásia, né? Que é oferecer para a pessoa uma boa morte, uma morte digna, né? Digamos. Mas aí nós estamos falando de alguém que já está podendo estar literalmente no campo das dependências, né? E podendo ser cuidada, né? É diferente de alguém que em plena, digamos, consciência, em plena saúde, quer determinar. Né? Antecipa onipotentemente, né, que
não vou Então, participar. hoje no Brasil existe um documento muito importante que muitos idosos têm feito, né, que é diferente, por exemplo, são as antecipatórias de vontade, né, Ah, que é um documento onde qualquer pessoa pode fazer, né, ok. e descrever do tipo, se em algum momento eu tiver entubado, se em algum momento eu tiver sem consciência, eu não quero que prolongue minha vida, né, eu não quero que você pode fazer isso, né, Tá. no sentido de assegurar, antecipar possíveis decisões que seriam difíceis para a família, né? Ou você quer deixar isso com um médico de confiança. Eu já tive paciente que deixou comigo, né? Olha só. Fernando, se me acontecer alguma coisa, aqui está descrito o que eu não quero que faça, né? Tá. Porque eu não vou poder falar, eu não vou poder me comunicar, né? Quer dizer, Perfeito. isso existe e tem sido um documento muito valioso quando a Uhum. gente fala de situações de prolongamento da vida sem perspectiva, né? Interessante. Uhum. São as Que antecipadas de vontade. sim, sim. Porque em algum lugar também a gente tem que dar lugar para essa onipotência, né? Que seja, né? Tipo isso, vou fazer um documento, né? Na medida em que eu Uhum. possa, né? Sim, Não falar ou não me mover, etc. Né? sim, sim. Pensando, um colega meu para quem eu encaminhei esse texto, né? Do 75, ele falou assim, Uhum. não, me fez lembrar desses pacientes fóbicos que não Uhum. querem voar de avião porque tem medo de morrer. Não quero morrer desse jeito, né? Com o Uhum. avião caindo, né? Tipo assim, pô, mas isso é onipotência demais. Você controlar o jeito que você quer Sim. morrer, né? Tipo, a Uhum. morte é exatamente uma Uhum. das principais coisas que mostra que a gente é muito o avesso da onipotência, né? Sim, Impotente, você não sim. pode escolher esse tipo de coisa. É Sim. muito, né? Difícil você realmente deixar o processo ir, você não pode escolher, Uhum. né? Uhum. Mas eu acho que um pouquinho, né, brincar com isso em alguma medida, essa Sim, sim. carta, né, se preparar para Sim, isso de alguma isso. forma, Uhum. né, tem a Uhum. ver com Sem isso. dúvida. Sim, respeitar, né, o desejo da pessoa, né, a Isso, escolha que ela está podendo dizer, bom, não quero que prolongue a qualquer custo, né? exato. Até poder conversar, né, sobre ser enterrado, ser cremado, enfim, Exato, essas conversas eu acho que exatamente, tem a ver com isso, assim, de aceitar exatamente. o próprio fim e disso ser comunicado, porque no final do texto você cita a Hannah Arendt, né, e cita a importância disso ser público também, de ter Uhum. testemunho para isso, né, assim, do perdão ser público, né, disso Sim. ter testemunha, né, de alguma forma, acho que tem a ver com o que o Ferenc fala também de uma clínica do testemunho, né, de Uhum. acolher, Uhum. de ter espaço, assim, para... E, às Sim. vezes, coisas desse tipo, né, vão ajudando a finitude a encontrar lugar dentro da vida, Sim. né? Sim. Tipo, quero ser cremado, eu quero doar meus órgãos, Uhum. eu quero, né, Sim. enfim, falar um Sim. pouco disso, né? Sim. Sim. Super importante. Sem Gente, o livro do Fernando, como vocês puderam perceber, é importantíssimo. Leiam. Essa é a clínica do envelhecimento, uma clínica que a gente vai cada vez mais lidar no Uhum. consultório, né? Tipo, estamos envelhecendo todos nós no Brasil, né? A pirâmide já se inverteu praticamente. Sim. Então, uma clínica e se for para, né? Temos que ir, né? Para o ambulatório, para o SUS, enfim, para a Uhum. universidade. Então, pesquisas aqui vocês vão encontrar como que o Fernando montou o ambulatório, como que foi montado, metodologia Uhum. clínica, né, dessa clínica, então recomendo, inclusive, como modelo, né, para quem estiver assistindo aí em outras cidades, quiser pensar, né, num tipo de ambulatório, está aqui o modelo do Fernando. Vou deixar o link do livro no comentário, tanto do YouTube quanto do Spotify. Fernando, muitíssimo obrigado Eu que pelo agradeço, Fábio. Eu que seu tempo. agradeço. Foi ótima conversa e espero, né, que as pessoas possam se interessar, porque eu acho que é isso mesmo, cada vez mais, né? Nós já vivemos essa época, né? Os idosos espontaneamente procuram, a nova geração 60 a mais, né? Já Uhum. procuram, né, por esse tipo de acompanhamento espontaneamente, né? E que a gente possa estar pronto para acolhê-los bem e entender o que é próprio desse momento, né?
Perfeito, é isso aí. Muito obrigado, Eu que eu agradeço demais. em nome da universidade também, da UFMG, sempre lembrando, a gente está num projeto de extensão de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e de todos nós. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu. Até.